Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos começar a quarta-feira muito bem informado, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu uma das diretoras do Banco Central Americano, o Federal Reserve. A medida inédita é vista como uma nova escalada de ataques do presidente à independência do Banco Central dos Estados Unidos. Em uma carta direcionada a Lisa Cook, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou acusações relacionadas a hipotecas e afirmou não confiar na integridade da diretora do Fed. Na última sexta-feira, ele já havia dito que a demitiria caso ela não renunciasse, e na ocasião, ela declarou que não tinha intenção de ceder a pressões. A demissão é contestável e gerou reações e críticas de lideranças do Partido Democrata, que pediram a anulação da destituição, já que a estrutura do órgão deixa claro que o presidente dos Estados Unidos não tem autoridade direta para demitir membros do Conselho sem a comprovação de uma falta grave. Mas Trump afirmou que a decisão passa a ter efeito imediato. Cook é a primeira mulher negra a ocupar um cargo na diretoria do Federal Reserve. A decisão ocorre em meio a uma série de ataques do republicano contra o Fed e seus integrantes. Inclusive, chegou a ofender o presidente da instituição, Jerome Powell, de burro e teimoso. No fim de julho, o BC dos Estados Unidos decidiu manter pela quinta vez seguida a taxa de 4,25% a 4,5% ao ano. Desde que assumiu a Casa Branca, Donald Trump pressiona o Banco Central americano a reduzir os juros, e a saída de Lisa Cook e a renúncia da diretora Adriana Kugler abrem espaço para que Trump indique nomes alinhados à sua agenda econômica e ampliaria sua influência sobre a política monetária. E pelo menos 5 jovens do Paraná foram para a Ucrânia para lutar na guerra como voluntários. 4 deles estão mortos ou desaparecidos. Antônio Rachitani, Murilo Lopes Santos, Gabriel Lopacinski, Wagner da Silva Vargas e Lucas Felipe Vieira Bueno são alguns dos paranaenses que se voluntariaram para a guerra da Ucrânia. 4 deles estão mortos ou desaparecidos. Apenas Lucas Felipe conseguiu fugir depois de decidir abandonar o campo de batalha. Os jovens tinham entre 20 e 29 anos. Segundo voluntários da Humanista Brasil-Ucrânia, boa parte dos voluntários não são descendentes de ucranianos e se interessaram pelo conflito a partir do convite de colegas engajados na guerra ou pela expectativa de ganhos financeiros. Além disso, muitos são motivados pelo sonho de integrar as forças militares, um objetivo que não conseguiram realizar no Brasil. Antônio Rachitani e Murilo Lopes Santos morreram em combate. Gabriel Lopacinski e Wagner da Silva Vargas estão oficialmente desaparecidos e Lucas Felipe Vieira Bueno abandonou o voluntariado após ser convocado para as linhas de frente. Inicialmente, ele tinha se alistado para ser operador de drone. E 4 países retiraram a restrição às compras de frango no Brasil. As restrições começaram em maio por conta de um foco de gripe aviária e causaram um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares para o setor. Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita voltaram a comprar frango do Brasil, pondo fim aos embargos à carne. As sanções foram impostas em maio, após o foco de gripe aviária em uma granja comercial, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Desde o início do surto, 17 países restringiram a importação de frango vindo do Brasil. Do total, Canadá, China e União Europeia ainda bloqueiam 100% da importação da carne de ave do Brasil. Paquistão, Malásia e Timor-Leste também adotaram o veto total. Outros países, como a Rússia, Ucrânia, Armênia, Belarus e Cazaquistão, limitam a proibição a importações do estado do Rio Grande do Sul. Mas outras regiões brasileiras podem exportar para essas nações. Com a gripe aviária, o preço da venda de frango exportado caiu 14% em agosto, em comparação ao mesmo período de 2024. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. As restrições causaram um impacto de 232 milhões de dólares para o setor.
E a Universidade Federal de Santa Catarina formou o primeiro mestre em Direito de origem indígena. Foi o Jafé Ferreira de Souza. Vamos conferir. Conhecido como Jafé Sataré Mauê, tornou-se mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina após a defesa e publicação e aprovação da sua dissertação. Jafé é o primeiro estudante indígena do programa de pós-graduação em Direito a ingressar no mestrado por meio de ações afirmativas para indígenas. A dissertação foi um aprofundamento dos estudos desenvolvidos por ele no trabalho de conclusão de curso de Direito, apresentado na UFSC em dezembro de 2022. Ele também tem o protagonismo na articulação da Associação dos Estudantes Indígenas na universidade, sendo um dos fundadores desse coletivo. O mestrado teve como tema o direito penal, investigando subjetivamente o histórico, onde ele abordou como funciona o sistema penal indígena do povo Sataré Mauê e também abre uma margem para os demais povos indígenas do Brasil. Segundo o pesquisador, a ideia foi dialogar com os sistemas penais iluministas dos pontos de vista do direito ocidental. Graduado em Direito também pela UFSC, Jafé, agora mestre, já pensa na continuidade dos estudos. Ele enfatiza também que a universidade lhe proporcionou oportunidades concretas de formação, mas, sobretudo, a chance de sonhar junto com outros parentes indígenas de diferentes etnias, com histórias distintas, mas com o mesmo desejo de transformar a realidade, que só é possível através da universidade. E a Confederação Brasileira de Futebol anunciou 2 novos amistosos para a seleção brasileira. Ambos serão jogados em outubro, na Ásia. A CBF anunciou 2 novos amistosos da seleção brasileira, que vai enfrentar o Japão e a Coreia do Sul, após as 2 últimas partidas das eliminatórias. A seleção brasileira vai viajar até a Ásia nos 2 confrontos, que serão contra a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14 do mesmo mês. Os jogos serão em Seul e Tóquio. O Brasil fez o mesmo roteiro antes da Copa do Mundo de 2022. A seleção venceu os japoneses também no Estádio Nacional por 1-0 com gol de Neymar. Já o mais recente encontro com a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da última Copa do Mundo, com a goleada de 4-1, com gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. Antes dos 2 amistosos, o Brasil encara o Chile no Maracanã e a Bolívia em La Paz, pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira disputa esses jogos apenas para cumprir tabela, já que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Eu volto logo mais às 1h35 com mais notícias. Até lá!